qual escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 8, o verso de número 43 ao 48. Uma passagem muito conhecida de todos nós, acredito eu. O Evangelho de Jesus, a qual escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 43 ao 48. Vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Também tem em Mateus, ou o Evangelho a qual escreveu Mateus, e também a qual escreveu Marcos. Também tem essa passagem. Então, a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Jesus, a qual escreveu a qual escreveu Lucas, capítulo de número 8, o verso 43, estarei lendo na versão ARC, que nos diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por não puder ser curada, chegando detrás dele, tocou-lhe na orla do seu vestido, e logo estancou o seu fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os estavam com ele: Mestre, a multidão te tem apertado e te oprime, e dizem: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então, vindo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se até ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Como havia falado, essa é uma passagem muito conhecida, acredito, de todos nós, onde vai falar de uma mulher que havia 12 anos de sofrimento, 12 anos de angústia, 12 anos de desprezo, 12 anos de aflição. Eu estou falando de 12 anos, não é 12 dias, nem 12 meses, 12 anos. E a Bíblia vai nos afirmar que essa mulher gastou tudo aquilo que ela tinha com o médico e nenhum pôde curá-la. E o que mais nós vemos nos dias atuais é isso: pessoa gastando tudo aquilo que tem e o que não tem para poder ser curado, e não consegue ser curado. Vemos isso comprovado nos dias atuais a qual nós vivemos. Pessoas investindo tudo aquilo que tem e também o que não tem. Só que nós vemos o diferencial dessa mulher. Ela teve o quê? Uma atitude. Uma atitude que faz toda a diferença. Vivemos em tempo que nós, como cristãos, temos o conhecimento da palavra de Deus, mas muitas das vezes não recebemos o milagre a qual nós queremos. Por quê? Falta-nos atitude. Falta-nos verdadeiramente confiar em quem verdadeiramente pode fazer o milagre. Vemos que essa mulher, ela poderia simplesmente já ter entregado. Eu acredito que durante esses 12 anos, a Bíblia não nos relata,
Mas eu acredito que em algum momento desses 12 anos ela pensou em desistir. Por quê? Porque é ser humano. E ser humano é assim. Talvez, quem sabe, um sofrimento de um mês, você já está pensando em desistir. Sofrimento de um ano, você já pensa em parar. Sofrimento, quem sabe, de 3 anos, já acabou o crente. E aqui nós vemos verdadeiramente o exemplo dessa mulher. O exemplo a qual nós aprendemos aqui, com essa atitude dessa mulher, que aparentemente é anônima, porque ela não nos dá o nome, os 3 evangelhos não se cita o nome dela, porque aqui também a primazia dessa narrativa é a história, mas não precisamente a pessoa, mas sim o milagre. E nós vemos aqui o que verdadeiramente essa mulher tomou foi uma atitude. E eu quero testemunhar algo, porque muitas das vezes a gente vê algo que acontece com as pessoas, e nós podemos dizer, isso aconteceu na Bíblia, ou aconteceu na vida de A ou de B. E muitas das vezes nós não temos nossos próprios testemunhos. E eu quero contar algo aqui, muito forte, que aconteceu comigo no ano de 2017. No ano de 2017, eu estava com vontade, eu e minha esposa, nós reunimos, nós não tínhamos ainda filhos, estávamos com planos de comprar uma casa. E naquela altura, e eu acredito que hoje ainda, só para você comprar, você tem que ter 20% do valor do imóvel. E naquela altura, eu e minha esposa, nós fizemos um propósito de oração. Fomos uma semana no Monte das Oliveiras. Os irmãos que tiveram lá sabem onde é, que fica ali na Castanheira do Ribatejo. Uma semana, eu e minha esposa, orando, nós dois, nós não ainda tínhamos filhos, e clamando a Deus. E clamar a Deus em oração, em jejum, e fazendo verdadeiramente um compromisso com Deus, fez com que eu fizesse um voto com Deus. E que voto foi esse? Não uma barganha, mas eu fiz um voto com Deus em dar a Deus este voto, 2.000 euros. Eu fiz um voto, um compromisso com Deus em lhe dar 2.000 euros, porque eu sabia que eu não tinha esse 20%. Mal tinha o dinheiro da escritura. E quando a gente faz um voto com Deus, a melhor coisa que você tem que fazer é cumprir. Porque quando você faz um voto com pessoas, convém cumprir, mas principalmente com Deus, cumpra. E por muito sacrifício, eu consegui cumprir. Só que, uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção, quem tem planos, jovens, que está com esse objetivo de comprar casa, eu fiz um plano, mas eu fiz também um desejo, e falei, Senhor, se não for da vontade do Senhor, o imóvel a qual nós queremos, que o Senhor coloque um fiador, porque a tua palavra vai dizer que nós não devemos ser fiador de ninguém. Então, tudo aquilo que nós, talvez, o nosso coração, que muitas das vezes o coração do homem é enganoso, você olha para aquilo com os olhos enganosos e acha que aquilo é o que é bom para você, e Deus sabe que não é bom para você. E eu fiz esse compromisso. E na primeira vez que nós fomos, nós deparamos com um rapaz ali da Remax no carregado, e ele perguntou que tipo de imóvel que nós estávamos querendo, o valor. E ele nos desanimou tanto, que ele falou, olha, os valores que vocês estão querendo, verdadeiramente foge da sua realidade, foge da realidade de vocês. Só que no início é assim mesmo. No início vai ter logo um obstáculo, vai ter logo barreira, vai ter logo pensar assim, é para você parar. Eu falei, muito obrigado. Eu e minha esposa viramos as costas, nem terminamos de conversar com ele, viramos as costas, agradecemos ele pela atenção e saímos. E continuamos em oração e clamando a Deus, Senhor, o Senhor sabe do nosso coração e do nosso desejo. E foi se passando um tempo,
E diversas casas nós fomos vendo. E cada vez que nós olharmos as casas, que nós também somos crentes, mas também temos que ser crentes ousados. Vimos vivendas. E quando chegava na hora de avaliação, falava, olha, realmente as suas condições não temos, então precisa de um fiador. Eu falei, tá ok, muito obrigado. A resposta de Deus. Olhava para outro, olha, chegou um que foi até aprovado, mas no momento a minha esposa desistiu, falou, não, esse não. Tá bem. Um que nós olhamos aqui, quem conhece aqui a Quinta da Cascata, mesmo na entrada de Vila Franca, muito bonito. Aí falou, olha, você precisa de 2 fiador. Muito obrigado. Deus respondendo tudo. Teve um que na própria Quinta da Cascata, ele fez de tudo para mim, mas no último momento eu não quis. E foi então que apareceu o apartamento a qual nós hoje estamos. E Deus, por milagre de Deus, não barganha, mas um milagre de Deus, consegui ser aprovado o crédito, sem necessidade de dar entrada de 20%. Eu vi que foi aprovado e sem necessidade de fiador. Porque todas as vezes, quando eu sabia que se precisasse de fiador, é porque eu sabia que futuramente eu poderia entrar em dificuldade, quem sabe necessidade de aguentar pagar a casa e ter que devolver. Que muitas pessoas, nosso irmão Carlos aqui, que tem a sua esposa que é corretora, sabe que muitas pessoas que compram, chegam a certa situação, ele não tem condições de pagar, porque aumenta por causa dos juros, somente os juros agora, Euribor está muito alto, a prestação sobe muito e a pessoa não tem condições, e acaba por entregar. E Deus nos honrou e está nos honrando até hoje, para a honra e glória a Deus. E a partir do momento que aquilo foi aprovado, e não houve necessidade, e nem necessidade da entrada dos 20%, Deus honrou por completo. Só que, terminamos, Deus honrou. Passado um mês, a nossa igreja de Lorean, os irmãos sabem, ela foi inaugurada no ano de 2017. A minha esposa vai e vira para mim e fala, olha, eu senti no coração de enviar para a obra 500 euros. Falei, aí eu cocei a cabeça, como eu estou agora. Eu já tinha feito um voto com Deus, mas era um voto, propósito nosso, objetivo nosso, mas para a obra do Senhor ainda não tinha feito nesse espírito. Eu esperei mais um pouco, falei, quem sabe minha esposa esquece, né? Passado uma semana, ela falou, olha, eu senti no coração de dar para a obra de Lorean 500 euros. Falei, Senhor, o Senhor é o Deus que me honrou no voto que eu fiz com o Senhor. O Senhor também vai ser o Deus que vai me honrar neste propósito que a minha esposa colocou. E ofertamos na obra de Lorean em 2017 mais 500 euros na obra lá. Na levantar da obra, que lá também começou praticamente quase do zero. Isso para provar o quê? Que para muitas das vezes o nosso milagre acontecer, tem que partir de nós uma atitude. O milagre dessa mulher do fluxo de sangue, ela só obteve o seu milagre a partir do momento que ela teve uma atitude. E muitas das vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas nos falta ter o quê? A atitude. Por que tem muitos crentes que recebem o seu milagre e outros que não? Por que tem muitos crentes que têm atitude e outros não? Por isso que muitas das vezes pessoas vê outro contando o seu milagre e não tem um milagre para contar, porque não teve a atitude. Não teve verdadeiramente pedindo a Deus direção e tendo a atitude. Mas a atitude sempre em primeiro lugar, ora ao Senhor, peça a Deus direcionamento. Tudo que nós fizemos, nós temos que clamar a Deus, pedir a Deus a direção, para que Ele sim nos venha nos direcionar, para que Ele sim venha nos condicionar a verdadeiramente o propósito dEle.
que muitas das vezes nós queremos que a nossa vontade seja cumprida, que é o objetivo. Por quê? Porque nós vemos aqui, mas Deus vê lá na frente. E muitas das vezes nós pedimos algo para a nossa vida que não está de acordo com a vontade de Deus. E esquecemos sempre em pôr Deus em primeiro lugar. Nós podemos ter desejos sim, porque a palavra dele vai dizer que nós comeremos o melhor dessa terra. Mais vale o mocado seco, mas na presença de Deus. O propósito tem que estar na presença de Deus. Peça algo, mas sim direcionado por Deus. Nunca esqueça que se essa mulher, quantas e quantas foram as pessoas? Primeiro ela tinha, eu acredito nessa multidão que apertava ao Senhor, que tinha muitas pessoas que precisavam de um milagre. Eu acredito que tinha muitas pessoas aqui que precisavam e necessitavam de uma cura. Eu acredito que tinha muitas pessoas que necessitavam de algo do Senhor. Mas nenhum teve verdadeiramente o objetivo, teve a atitude que essa mulher, que hoje nós estamos e vai ser sempre mencionada através do texto sagrado, a atitude. A atitude ela move, a atitude ela faz, a atitude ela transforma. É através da nossa atitude. Muitas das vezes Deus quer de nós ou requer de nós a nossa atitude. Nós pedimos, ou como fala as Escrituras, não sabemos pedir. Ou quando pedimos, não temos atitude, queremos que Deus nos entregue, bata na nossa porta. Aleluia. Verdadeiramente o que Deus requer de nós é como essa mulher de fluxo de sangue. Ela investiu tudo o que ela tinha nos médicos. Quem poderia, humanos, poder sarar a sua dor ou curá-la? Os médicos da época, nenhum resolveu. E nós vemos nos dias atuais pessoas fazendo a mesma coisa. Se você for ali no hospital de Vila Franca de Xira, quantas e quantas são as pessoas acometidas de uma enfermidade? Quantas e quantas são as pessoas que ali no hospital de Vila Franca ou qualquer outro hospital, que chega lá o médico fala para ele, olha, infelizmente o seu caso não tem mais solução. O seu caso não tem mais jeito. Aí se levanta um clamor na igreja, como foi contado na nossa festa da gratidão do nosso irmão André Quipaca, estava entubado, condenado já à morte, mas a igreja levantou um clamor, a igreja tomou uma atitude, e foi da vontade de Deus de trazer ele de volta. Talvez se ele estivesse lá no hospital, falasse para ele, olha, como com certeza falou para a esposa dele, falou, olha, não tem mais jeito. Mas ela estava tão confiante no Deus, e a igreja levantou um clamor tão forte, e Deus, sempre a vontade dele seja sempre prevalecida, ouviu o clamor da igreja. E hoje, para a honra e glória de Deus, ele está em nosso meio, contando o seu próprio testemunho, presenciando aquele que outra hora estava cometido já de uma enfermidade terminal. Para a honra e glória de Deus está em nosso meio. Porque teve um povo que teve a atitude, clamor por ele. Muitas das vezes queremos algo, mas nos falta a atitude. O que você quer da parte de Deus? E o que está te faltando? Que nós verdadeiramente possamos ter essa condição de discernir que verdadeiramente para termos algo da parte de Deus, temos primeiramente ter a atitude, com o objetivo sempre, clamando a Deus sempre, orando sempre, pedindo direção sempre, para que seja sempre feito a vontade dEle.
E se for da vontade dele, Deus honra. Que sempre seja para a honra e a glória do nosso Deus. E que cada vez mais, como essa mulher que nos ensina, que no meio daquela multidão, ela rompeu barreira, ela correu o risco de ser morta, porque se ela estava impura. E no povo, na cultura do povo hebreu, sabemos que uma pessoa impura, ela não pode estar no meio das pessoas. Porque ela sabia, porque se ela fosse apanhada, ela seria apedrejada. Mas ela estava tão convicta que o seu milagre ia vir, que a atitude a qual ela tomou foi honrado por nosso Deus. Muitas pessoas tocou, mas só verdadeiramente a fé. Porque muitas das vezes nós temos até atitude, mas se não tivermos fé, não adianta nada. Jesus, ele fala lá no final, e ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Ela não só foi curada, ela foi também salva. Por quê? Devido à sua atitude. Por isso eu convido você nesse exato momento a se colocar de pé. A palavra hoje ela é mais curta, porque nós temos o nosso momento intercessório. Convido também a todos a chegarem cá mais para frente, para o pé do altar. Convido o nosso pastor Wagner para dar continuidade. Vamos fazer um clamor. Convido a todos, pode vir todos.